Olá, eu sou a Ana Clara. Eu sou a Isabela. Eu sou a Laura. E nós somos acadêmicas de odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje, no Odonto Talks, o nosso podcast sobre assuntos do mundo odontológico, nós estamos reunidos para um bate-papo com a professora Karina De Vito. Nesse episódio, vamos falar sobre dentes supranumerários e agenesia. Ela possui graduação pela Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, doutorado em Radiologia Odontológica pela Unicamp. Atualmente é professora da disciplina de Radiologia Odontológica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Karina, as pessoas podem ter quantidades de dentes diferentes da normal? As pessoas podem sim ter quantidade de dentes diferente do normal e ainda assim não terem submetidos, por exemplo, a extrações dentárias. Esses dentes alterados em quantidade, eles estão relacionados às alterações de desenvolvimento dentário ou às chamadas anomalias dentárias. E como saber se tem dentes a mais ou a menos e como a radiologia pode auxiliar nesse diagnóstico? Existem duas formas de se verificar se existe uma alteração na quantidade de dentes. Ou pela avaliação clínica, avaliando a própria boca do paciente, ou através dos exames radiográficos. Como em muitas vezes os dentes que estão a mais, eles não aparecem, com tanta facilidade assim na cavidade bucal, a radiografia ela é imprescindível para esse diagnóstico. Uma outra dica é durante a troca dentária, se os dentes de leite eles permanecem na cavidade bucal por um tempo maior que o normal, a gente também pode desconfiar de alterações de número, por exemplo, as agenesias dentárias, que são dentes em menor quantidade, alguns dentes faltando. Em relação aos sinais clínicos, quais estão presentes se o paciente tiver um dente supranumerário? Os dentes supranumerários são aqueles que se desenvolvem além do número normal, então são dentes que estão a mais. Os dentes supranumerários normalmente não vão irromper na boca, não vão estar presentes na boca num exame clínico e muitas vezes são descobertos em exames radiográficos de rotina. Em alguns casos, os pacientes eles podem apresentar a ausência clínica, de algum dente da série, de algum dente normal, e a gente verificar que, na verdade, é um dente supranumerário que pode estar interferindo na erupção desse dente. Quando um dente supranumerário ele erupciona e ele se torna clinicamente evidente, ele costuma estar posicionado fora do arco normal, por conta da ausência de espaço para ele erupcionar. Vale a pena destacar que os dentes supranumerários eles podem ter uma anatomia, uma forma similar ao dente da região onde ele está localizado, ou pode, na maioria das vezes, estar com um formato conoide. Ele é menor que o dente normal da série e possui essa anatomia conoide de sua coroa. O que os dentes supranumerários ou a agenesia podem causar na cavidade bucal? Os dentes supranumerários, que são os dentes a mais, ou a agenesia, que são aqueles dentes que estão faltando, podem causar principalmente alterações oclusais nesse paciente. Quando os dentes supranumerários conseguem erupcionar, como nós já falamos, geralmente eles fazem isso numa posição ectópica, numa posição alterada, fora da arcada normal, alterando todo o alinhamento da oclusão. Quando eles permanecem inclusos, eles podem dificultar a erupção de dentes normais que deveriam irromper na cavidade bucal. Eles ainda podem causar reabsorções de outros dentes, quando permanecem na posição intraóssea. E ainda assim também estarem associados a lesões, a lesões císticas ou até mesmo lesões tumorais quando permanecem nesse processo de inclusão. Diante dos dentes faltantes, de casos de agenesia,
o que a gente mais vai verificar é a retenção prolongada do dente de leite, do dente descido. Então, ele não vai esfoliar, ele não vai cair naquele momento que ele deveria. E isso pode levar a essa desconfiança aí de uma alteração de número. Então, ficar sempre atento a essa sequência de erupção no paciente e também sempre verificar em exames radiográficos esses germes, né, dos dentes permanentes para ver se não tem nada faltando ou nenhum dente a mais. O que pode ser feito quando há a presença de dentes supranumerários? E sobre a genesia? Quando se verifica a presença de dentes supranumerários ou a genesia na cavidade bucal, deve-se procurar um cirurgião dentista para verificar cada caso individualmente, porque são muitas as possibilidades de tratamento na dependência da região, do dente afetado, da idade do paciente. Então, sempre fazer isso acompanhado de um profissional capacitado. Por fim, quais passos o paciente deve seguir se identificar alguma alteração no número de dentes? E vale a pena destacar, como nós já pontuamos, que o paciente ele deve ficar sempre atento, né, à sequência de erupção dos dentes, que os responsáveis, né, os pais de crianças devem acompanhar esse processo de erupção, de troca das dentições, da dentição de leite, que é a dentição decídua pela dentição permanente. E na dúvida, né, de qualquer sequência dessa de erupção ou verificação de atraso na erupção, sempre procurar um profissional capacitado, um dentista. Esse foi mais um episódio. Muito obrigada, professora Karina, por aceitar o nosso convite. Acompanhe o nosso Instagram, @odontotalksufjf, e o nosso canal no YouTube. Tchau! Tchau! Tchau!